Eu já vou começar falando com você com que roupa, que tal? Com que roupa eu vou? A forma como a gente se veste diz muito sobre nós. E é exatamente por isso que é preciso tomar cuidado com o que vestir no trabalho. Uma peça errada pode até prejudicar a sua imagem, você sabia disso? Aliás, a preocupação com a imagem é importante, inclusive nas entrevistas de emprego, se não for a principal, hein? Para falar sobre esse assunto, eu recebo a consultora de estilo e imagem, Liz Barros. Liz, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, um prazer o meu estar aqui hoje. Que maravilha, a gente quintou com alegria e a gente vai falar isso para as pessoas um pouquinho em casa. A gente sabe que muita gente perdeu o emprego, mas muita gente também está empregada, está voltando a trabalhar. E quando a gente fala bastante de imagem, de estilo, às vezes acho que as pessoas antes elas tinham um certo preconceito, né? Sim. Com essa palavra, mas hoje elas já entendem que isso é essencial, não é não? Essencial, Abiane. A gente pode perceber que existe muita dúvida também, né? Nessa questão do que roupa eu vou para diferentes ambientes de trabalho, né, para a vida profissional aí. E a gente vê que isso, além do mais, é de suma importância, né? Gera dúvida e é importante. Então, às vezes, deixa de representar ali o potencial daquele profissional, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que a imagem ela jogue a favor sempre do profissional. A gente consegue, pela própria roupa, dizer quem a gente é? Com certeza. A roupa Como fala funciona? muito, né? Como que isso funciona? Eu brinco que ela fala assim, a gente dá uma só palavra. A imagem pessoal, a gente já foi convencionado a alguns códigos de vestimenta, né? A gente vê uma pessoa toda de branco, já imagina que é da área de saúde. Vê uma de terno e gravata, já imagina que seja advogado ou de alguma grande empresa. Então, nós fomos convencionados a esses códigos e é natural que a gente trazer esses códigos para a vestimenta vai nos ajudar a transmitir uma mensagem que todo mundo quer passar, que é a de credibilidade, confiança, seriedade, honestidade, né? São algumas palavras aí que permeiam qualquer profissão. E a gente fica preocupado também, né, com essa coisa de mania que a gente tem das mães, né, de deixar a roupa limpinha, cheirosinha e tal. Isso também fala muito. Roupa amassada não pode, né? O que não pode? Não pode nunca, assim. É sempre bom tomar alguns cuidados, né? A nossa imagem, ela tem que ser cuidada para que demonstre que quem você é por dentro também é uma pessoa que se cuida como um todo, né? Nós temos vários lados, aí eu falo que ninguém é uma coisa só, né? Temos nosso lado espiritual, nosso lado intelectual e a aparência, ela é só uma porta de entrada para que os outros nos vejam como a gente é. Então, é muito importante realmente a gente cuidar dessa imagem. E aí vem a questão, uma roupa que não esteja amassada, que não esteja ali com sinais de uso, de que foi usada até... Verdade, verdade. Com bolinha, né? Agora no inverno a gente tem bastante blusa que fica com bolinha. Geralmente são as peças que a gente mais curte, né, no guarda-roupa e tende a usar bastante. Mas em momentos profissionais é muito importante a gente cuidar disso. Ter uma maquiagem ali, usar as mulheres, né, que adoram uma maquiagem, mas às vezes exagerada, tem que tomar cuidado, porque essa imagem não pode falar mais. Eu digo que a roupa não pode falar mais que a pessoa. Importante. Ela não pode chegar primeiro que você e sentir valorizar, né? Então isso é muito importante a gente tomar esses cuidados. A roupa não pode passar uma mensagem nem para um extremo e nem para o outro, nem de total desleixo e nem também de muita exuberância a ponto de chamar a atenção mais que você. Ah, isso é bem importante. Você acha que a gente também pode perder emprego por isso? Olha, eu diria que quando a empresa ela tem um dress code, né, que é o código de vestimenta ali estabelecido, e geralmente é um código mais rígido, essas empresas elas colocam limites, e o profissional não obedece a esses códigos, existe sim chance disso ser um ponto negativo ali, né? Isso é verdade. E aí, quando a gente fala de estilo, a gente fala de roupa, mas a gente também tem outras coisas, como o cabelo, você falou da maquiagem, unha. O que você falaria disso também? Desses nossos restantes de acessórios que a gente tem corporais aí? Então, é importante, a gente vai falar disso ao longo do programa, eu vou conseguir mostrar isso para você, mas é muito importante que esses acessórios não sejam muito vistosos, muito grandes, que fiquem chacoalhando o tempo inteiro, porque isso desvia a atenção de quem está falando com a gente. Então, muitas vezes, aquele brinco lindo, enorme,
guarda, talvez não seja o momento de colocar ele no ambiente profissional, principalmente se tiver ali um código de vestimenta mais rígido, os ambientes mais formais de trabalho. E uma outra pergunta, daqui a pouco a gente já vai ver tudo isso em imagens, tá, gente? Mas a gente sabe que hoje muita gente perdeu o emprego e muita gente está atrás de emprego. E algumas empresas já voltaram a contratar. Mas muitas entrevistas são feitas pelo Skype. Eu falo, Biane, eu não vou lá, não estou podendo ir, tá. Mas o Skype também vai aparecer a sua imagem aí, como a gente está vendo, vocês estão vendo o programa, né? A gente faz muitas entrevistas por Skype e a gente aguarda ver as pessoas pelo Skype. E aí, como é que é o meu comportamento? Tenho que me preocupar com roupa, com cabelo? Tem, isso é muito importante, né? Quando nós estamos no ao vivo, a gente não só foca, né? Apesar de que o rosto ele é o principal ponto na nossa comunicação, seja ela presencial ou online. Mas no online ela é a única, né? É a única forma de você conectar com a outra pessoa. Então, tomar cuidado com o cabelo, fazer uma maquiagem leve, né? E quando a gente fala de maquiagem leve, não é não fazer uma maquiagem. Então, de repente, mostrar um cuidado, né? Passar uma base, mesmo que seja leve, uma máscara de cílios, um batom, mesmo que seja claro, é importante para que demonstre esse cuidado. E os acessórios sempre ali menores, de médios a pequenos, e cuidar desse cabelo também. E uma peça de roupa que é muito importante, né, que vai ficar aqui na parte do tronco, é a blusa. Então, opte sempre por tecidos mais planos, como camisa. A camisa não tem erro, a camisa é clássica, transmite formalidade e ela consegue ficar ali bem no meio, sem causar um distanciamento, que outras peças podem causar, mas também sem ficar muito despojada, que não é o momento, né? Que não é o momento. E uma coisa importante também, viu, gente, principalmente quando a gente vai começando a falar de internet, de Skype e tal, é o fundo, né? De repente, quantas a gente não viu entrevistas, e até que virou meme na internet, né, de pessoas fazendo uma reunião que seja em casa, né, com outras pessoas pelo Skype, daí atrás passa alguém correndo, né, saiu de hobby, Verdade. Ou de repente um fundo de uma cozinha que eu não lavei uma louça, né? Então isso também faz parte da imagem, da sua imagem que você está construindo. Total, o comportamento, né, que a gente chama de comunicação não verbal. Nem sempre aquilo que você fala, né, não é só o que você fala. Tem a imagem, né, que a gente já falou aqui um pouquinho, e tem também esse cenário que compõe toda essa estrutura. Ela faz parte da comunicação, né? Então, como está a nossa casa? De certa forma, transmite se a gente é organizado, por exemplo, ou não, né? Com certeza. A gente está falando de um assunto muito legal, que é com que roupa eu vou, com que roupa eu vou para o trabalho, com que roupa eu me apresento, com que roupa eu vou para uma entrevista, que é muito importante. E a gente já vai começar a ilustrar isso, né, Liz? Isso mesmo. A gente começa pela roupa o quê? Mais formal? Então, Rabiane, existem esses vários universos profissionais aí, né? Desde um muito formal até um casual. Ah, é legal, e que tem as aí diferenças. Que nascem as dúvidas, porque, né, nunca se sabe exatamente se você está num ambiente muito formal, semi-formal ou casual. Exato. Então, para não errar de primeira, o que a gente tem aqui? A gente já tem aqui na tela dois modelos. Exatamente. Ali a gente tem dois modelos para um ambiente muito formal. O que tem ali, Biane? Ali a gente vê uma roupa que cobre todo o corpo, praticamente todo o corpo, né? Então é um corpo mais velado, isso é muito importante quando se trata de ambiente muito formal. Esse tipo de ambiente geralmente tem esse código de vestimenta estabelecido, que já diz o que o colaborador deve usar. Legal. Mas, caso esse código ele não exista nessa empresa, é importante seguir esse raciocínio de usar uma alfaiataria, né, que são esses tecidos planos, tecidos que não esticam. A malha, por exemplo, ela é muito informal. Então, a gente precisa adotar uma alfaiataria em cores neutras, né? Então, cores sólidas. Ali não tem estampa, percebe? São cores lisas. Exato, né? Mais sóbrias, né? Exatamente. Então, é importante cuidar da alfaiataria, das cores neutras e o sapato sempre fechado. O salto, ele é opcional. É ideal que se use salto, mas se por algum motivo a pessoa não puder usar um salto, que escolha um sapato mais clássico possível,
né? Tipo Oxford, ali no primeiro exemplo. No primeiro exemplo. A gente tem que é um sapato bem clássico, fechado, formal, até inspirado no guarda-roupa masculino. Então, nesse ambiente, não dá para trazer muita informação de moda. São peças clássicas, né? É uma alfaiataria mais séria mesmo. O corte mais reto das roupas também, né? Reto, exatamente. E aí é importante cuidar dos acessórios. Pouquíssimos acessórios. Acessórios muito discretos. Quais são esses acessórios que podem vir e complementar esse guarda-roupa? Relógio, caneta, uma pasta ou bolsa estruturada, né? Percebe que aquela bolsa do segundo exemplo é bem estruturada. Sim. E quando a gente fala em saias, esse comprimento tem que tomar muito cuidado, né? É no máximo ali na altura do joelho. Qualquer coisa que a gente suba mais que aquilo ali, a gente está fugindo desse código de vestimenta formal, tá? Então não é indicado, no máximo é do joelho para baixo. Do joelho para baixo. E ali ele está eleganterra, tem uma cor bonita na bolsa, sim, mas ela combina com todo o restante, exato, né? São elementos clássicos, até a cor vermelha da bolsa, ela é neutra, né? Ela passa ali de uma forma mais discreta do que, por exemplo, um amarelo. E vamos ver então o que evitar. Então vamos lá, qual é o próximo então? Aí, a gente tem exatamente o oposto, né? A gente tem naquela primeira imagem ali uma alfaiataria que recebe uma estampa de bolinha, né? Então as estampas elas não são muito bem-vindas nesse guarda-roupa formal. Se for utilizar estampa, elas precisam ser clássicas, como o xadrez, o príncipe de Gales, tartan, ou mesmo a risca de giz, que são linhas retas, né? Então linhas retas são as mais indicadas e estampas discretas e clássicas. Tá? Esse look tá muito fashionista, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então a gente tem um sapato aberto ali também, que não é indicado. A gente percebe que essa alfaiataria, além da estampa, ela recebeu ali um certo babado naquele blazer, né? Desconstruiu a linha reta e a seriedade do outro exemplo. Verdade. Na segunda imagem, a gente já tem ali uma alfaiataria muito colorida, né? Muito vibrante, uma cor muito intensa. Temos o contraste com um acessório também de outra cor, azul. Então isso traz um contraste de cores, traz muita criatividade, que não é bem-vindo num ambiente formal. Não é a principal mensagem que se quer passar. E sim de seriedade, né, credibilidade, confiança. E a gente vê ali, né, você falou de um ambiente formal. Porque o que a gente tem que lembrar as pessoas que existem tipos de empresas, né? Exatamente. Então a gente tem empresas hoje, por exemplo, que são as empresas, agências principalmente, né? Que elas permitem que os funcionários vão mais do que eles são mesmo. Ah, sou criativo, gosto de usar camiseta de desenho. Posso, né? Sim. Mas aí tudo depende do lugar onde você vai trabalhar. Mas a princípio é melhor você ir mais arrumadinho, né? Isso, e nós estamos falando de empresas como multinacionais, grandes empresas, né? E é sempre bom a gente pensar que empresa que eu estou indo. E a gente vai falar um pouco disso no final, né? Ai, boa. Vamos só para a próxima, então. A próxima que a gente tem é formal. Formal bonito. A gente desceu um degrau. Então, imagina que aquele muito formal esteja lá no topo da formalidade, aquele primeiro exemplo que eu dei. Aí a gente já desce um degrau e traz uma formalidade um pouco mais desconstruída. Então, a gente percebe que aquela alfaiataria da calça já é mais mole, tem uma barra mais curta, já é um modelo mais moderno, né? Um tecido mais mole, o sapato ainda continua fechado, ela ainda usa um blazer. Então, isso tudo ainda tem formalidade, mas ela desconstruiu com essa modelagem da calça e com a t-shirt, que são essas blusinhas de malha, né? Que a gente coloca por baixo, que dá certo em tudo, então. Dá certo em tudo. Então aqui a gente tem um look formal, mas não tão formal. Então é o que a gente chama de semi-formal. Aliás, formal. Esse é o formal. Só formal. Só o formal, não é muito. Que é a mesma coisa com a saia ali do lado, né? Exato. Percebe que aquela saia ela é construída, tem uma alfaiataria mais durinha? Isso transmite seriedade. Então tem esse peso da alfaiataria com a camisa, que é outra peça do guarda-roupa clássico, né? Sem erro, a prova de erros. Sem erro. Só que ela desconstruiu porque ela arregaçou as mangas, deu uma dobradinha. Então isso já traz um ar um pouco mais descolado. Então ela quebra um pouco essa formalidade da camisa. Muito bom. E o que não é aí legal, a gente vai ver no próximo, é isso? A gente vai ver no próximo. Aí a gente tem uma camisa nesse primeiro exemplo, mas uma camisa em jeans. E jeans é um tecido informal. Não é indicado para ambientes formais. E acompanhado de uma saia que, apesar de ser uma saia lápis, que é uma modelagem clássica, né, num comprimento bacana, tem uma estampa muito irreverente ali. E no próximo,
a gente pode perceber que ela usou tudo muito molinho. É uma camisa muito molinha, é uma calça muito molinha, lembra muito conforto. Não é uma roupa para ficar num ambiente formal de trabalho, porque você geralmente busca tecidos mais molinhos no momento que está descontraída, em casa. Mais relaxada, ou que até a gente já chama de roupa comfort, né? Exatamente, que é uma roupa confortável. Confortável, então deixa elas para outro momento. A bolsa também ali, também não é indicada, tá? É, uma boa. Você pode até usar uma dessa dentro da sua outra bolsa só para você ir pro almoço, comprar alguma coisa, depois você volta e coloca ali dentro, né? Precisa ter aquela bolsa maior, estruturada, para transmitir essa credibilidade, essa seriedade que a gente tanto busca no ambiente de trabalho. Meninas, seja muito bem-vinda. Essa é a Fabi Araújo. Seja muito bem-vinda. Gratidão. Eu estou muito feliz por estar aqui. Nós que estamos. Eu falei um pouquinho dela no comecinho do programa. A gente vai falar de uma forma mais profunda no nosso próximo bloco. Mas a gente resolveu reunir essas duas aqui, gente. Vocês estão vendo até uma forma diferente do Santa Receita. Porque a gente vai falar de um assunto só, né? A Liz está trazendo pra gente como é que a gente se comporta, como é que a gente se veste, né, para uma entrevista de emprego, no nosso trabalho. E essa mulher aqui do lado, ela ajuda as pessoas a encontrar um emprego. É isso, né, Fabi? Nós nos ajudamos. É isso mesmo. Você dá essas dicas para as pessoas, né? Dá dica, você reúne essas pessoas, quem está desempregado com a empresa, você faz essa conexão com as pessoas. Isso, na verdade foi criada uma grande corrente em que cada um é uma peça desse elo, como vocês que estão aqui nos servindo, e um contribui com o emprego do outro, com o trabalho do outro, ou abrindo os olhos, como ela está falando aqui, né? O quanto a aparência, o visual. Olha essa maquiagem que o pessoal aqui, as meninas, gratidão aqui, eu vi esse olhar, ela deu meu olho gritou aqui, né? E o quanto isso impacta. Isso, a imagem fala, a imagem chega na frente e numa entrevista de emprego, numa reunião de negócios, não é diferente. As pessoas perguntam isso para você lá também? Tem essas dúvidas? Você sente que as pessoas têm? Sim, nós fazemos muitas, a gente faz nesse mundo digital, né? Nós fazemos lives, fazemos encontros, fazemos entrevistas, empresários que vão até o grupo, até o Instagram e compartilham. Inclusive, já quero deixar um convite aqui ao vivo para vocês duas, o dia que vocês puderem nos servir e contribuir, né, com aquilo que vocês sabem, ela com essas dicas lindas, você com a comunicação, com a oratória, que também é tão fundamental na carreira de um profissional e que, se vocês quiserem, já são nossas convidadas também para ir lá transbordar na vida da corrente do bem pelo emprego. Que maravilha, conte comigo. Comigo também. Opa! A gente vai continuar aqui, a gente quer que você dê palpites, tá? Porque depois a gente também já chamou a Alice para continuar aqui, pra gente fazer um bate-papo. Afinal de contas, é tão gostoso isso, não é? Delícia. Quando a gente reúne, e hoje a gente fez essas pautas, a gente não tinha imaginado nisso, e quando a gente começou a pensar, falou, por que não a gente bater papo junto? Acho que as pessoas vão ficar mais esclarecidas e a gente vai responder mais coisas. Perfeito, adorei. Vamos continuar então, ó. A gente está falando dos formais, né? Então ela primeiro indicou pra gente o que é uma vestimenta muito formal, para uma empresa bem formal, para uma outra mais formal, e na sequência agora a gente tem um semi-formal. O que é um semi-formal? Exatamente, esse é o que gera muita dúvida. Não é formal, não é totalmente formal, é semi-formal. Então vamos lá. O que acontece? A gente tem que pensar que ainda assim ele tem que ter um grau de formalidade. Mas essa formalidade, ela pode sim ser desconstruída. Então é um momento que a calça ela pode ser mais moderna, é uma alfaiataria, né, como a Pantacur, que é aquele modelo de calça mais ampla, barra mais curta, então ela pode entrar. Pode entrar também uma blusa que mostre os braços. Até então a gente não tinha visto isso, né? Ali a gente tem um exemplo de que ela traz uma regata, mas uma regata em que não tem decote. Então percebe que a gola ela é alta, ela é uma gola mais fechada, mas os braços eles já estão ali à mostra. Ainda assim tem o sapato fechado, né? É ideal que use um escarpão, pode colocar um ponto de cor na bolsa, nos sapatos, brincar com um ponto de cor, ok, não tem problema. Mas tomar cuidado para não ficar exagerado, porque ainda assim estamos falando do formal. Sim. E ali no segundo exemplo, aí vem a questão. E os tênis, né? Que a gente tanto
apaixonou por eles. Eu sou apaixonada por tênis, ainda mais assim. Exatamente. Então, tem empresas que elas podem sim, elas aceitam que o colaborador vá de tênis, mas é importante tomar um certo cuidado, porque não é o mesmo look do final de semana. É um look que ainda assim é trabalho. Então, pensar que essa saia, ela precisa ser uma saia mid, que é esse comprimento que vai até a metade ali da panturrilha, né? Ou até uma saia mais comprida. Se tiver uma fenda, essa fenda ela tem que começar e parar até o joelho, não pode avançar, né? Então, a gente tem também ali uma camisa, que é aquilo que eu falei, a camisa não tem erro. Então, tá na dúvida, realmente aposto na camisa. Mas é uma camisa que ela abre ali o botão um pouquinho, recebe esse botão mais aberto, a manga arregaçada, dobrada. Então, isso é permitido sim, tá? Nesse ambiente semi-formal. Lembrando que quando a gente, né, abre o botão da camisa, eu falo muito pra gente colocar sempre uma under, né? Que é uma regatinha por baixo, pra não correr risco, né? Perfeito. De aparecer a lingerie, de repente, que também não é bom, né? Não é bom. Tomar esse cuidado realmente de, né, quando a gente abre o botão, ali dá até pra ver um pouquinho do... que ela tá assim com essa blusinha de usar por baixo, né? Que é aquela regatinha, ela foi feita justamente para esses momentos. Se você se movimentar, não mostra mais do que deveria. Então, as bolsas, elas também podem receber ali uma maleabilidade, pode ser uma bolsa mais molinha, uma bolsa tipo saco, que é aquela bolsa menos estruturada. Esse ambiente você já consegue utilizar tranquilamente, porque ele permite realmente você brincar aí com uma coisa muito formal e uma não tão formal assim. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre emprego. 12,7 milhões de brasileiros estão desempregados. E a nossa convidada, que está aqui, que a gente apresentou ela para vocês um pouquinho nesse primeiro bloco, ela tem batalhado muito para ajudar a mudar essa situação. Ela ainda era adolescente quando já compartilhava vagas de emprego com colegas e familiares. Em 2013, ela criou um grupo de anúncios de oportunidades profissionais nas redes sociais. E a ideia deu tão certo que hoje virou uma startup, a Corrente do Bem pelo Emprego. Quem já ajudou a empregar? Mais de 1.300 pessoas. E para falar dessa iniciativa totalmente gratuita, que ajuda tanta gente, está aqui a Fabi Araújo. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Fabi. Que delícia, que delícia. Conta pra gente como é que essa ideia surgiu. Eu vi ali que você começou muito cedo, você não trabalhava ainda quando começou a ajudar as pessoas a trabalhar. Como é que isso veio para você, assim? Tem um conceito que diz que geralmente todo grande propósito pode nascer de uma grande dor. E não foi diferente na minha vida. Na adolescência, meus pais se separaram e acabou a minha mãe tendo ficado com 3 filhos, desempregada, sem emprego e sem qualificação profissional, como a vida de muitos brasileiros, muitas mães. E aí eu saía para ver se eu conseguia um emprego para minha mãe. E todo esse tempo, eu até brinco, né? A Corrente do Bem pelo Emprego não conseguiu o emprego da minha mãe. Minha mãe teve que... foi fazer um curso de corte e costura, se tornou costureira, criou os filhos, né? Depois acabou tendo mais um filho. Hoje nós somos em 5 irmãos, adotou mais um, tem mais ou menos 7 anos ainda, com essa história toda. Mas foi aí que eu comecei a ter essa percepção. Eu saía para procurar o emprego da minha mãe. Eu não achava, eu levava para ela e falava, não, mas para mim não dá, eu não posso trabalhar nesse lugar, eu não tenho esse curso, eu não tenho essa profissão. E eu anotava num papel e levava na escola, levava para os colegas, para os amigos, ligava, ainda a gente tinha aquele telefonão, né? Lembra aqueles telefones de casa? Eu ligava na casa de um amigo para ver, olha, tá uma vaga de padeiro, não tá padaria. Seu pai não é padeiro? Seu pai não quer uma vaga de padeiro? E era muito puro, porque eu não sabia o que era missão, o que era propósito. E fui continuando fazendo isso. Meu último emprego de carteira assinada foi em 1998, eu costumo brincar, eu nunca fiquei desempregada, é engraçado até, né? Eu mesmo nunca fiquei desempregada, eu já fiquei sem trabalho na minha empresa, isso eu já fiquei, porque quem empreende, eu tenho uma empresa há 20 anos, eu falo que quem é empreendedor, quem é empresário, ele fica desempregado toda vez que encerra um contrato, um trabalho, ele está disponível de novo. E essa percepção de levar a vaga para os amigos, para os colegas, perdurou a vida toda. Nesse meu último emprego de carteira assinada, que foi na Associação Comercial e Industrial da minha cidade, então vocês imaginam, eu tinha acesso a mais de 500 empresas, RH, eu ficava sabendo de todos os empregos da cidade. E aí meus amigos, né, eu tinha facilidade de avisar, olha, tal lugar, tal fábrica. E mesmo assim era muito puro e sem nenhuma
era muito natural da minha parte. Mas foi realmente em 2013. Tem só um fato antes que eu gosto de contar, porque é muito importante, até porque nós estamos numa emissora cristã. Em 2010, quando eu tive acesso ao Facebook, à rede social Facebook, eu fiquei encantada com aquela ferramenta que uma pessoa marca outra pessoa, que avisa outra pessoa e conversam. Ali eu tive uma atitude de fé, eu dobrei meu joelho na frente do computador e fiz a seguinte oração: que Deus me desse a graça, que assim como ele deu ideias brilhantes para o Steve Jobs, para o Bill Gates, para o Mark Zuckerberg, com 19 anos de idade, me cria aquela ferramenta que mudou a história do mundo. Se ele me desse a graça de juntar todas essas ferramentas para me ajudar a sair de formiguinha, né, e conquistar mais pessoas para fazer o bem e se preocupar com o emprego do outro, não tanto pelo próprio emprego, né? A sacada era trazer mais pessoas que se preocupassem, não olhar só para si, mas olhar para o outro, mesmo que já esteja trabalhando. Isso perdurou de 2010 a 2013, essa oração, esse pedido, né? E quando foi dia 1º de abril de 2013, a minha irmã ficou desempregada e a minha amiga ficou desempregada. As duas ligaram para mim no mesmo dia, como sempre, né? Se você souber de alguma vaga de emprego, me avisa. Eu olhei lá e falei, nossa, acho que aqui tem um negócio de grupo, nem sei como funciona. Vou colocar vocês duas aí, vocês chamam mais 2 amigos e quem souber avisa uma outra aí, né? Fica mais fácil. Nessa época eu viajava muito a trabalho, eu não vou ter tempo de cuidar disso, mas daí pelo menos um ajuda o outro. 4 meses depois eu recebo uma ligação de uma rádio local aqui da nossa região para me entrevistar sobre um grupo de sucesso que eu tinha criado no Facebook. E que você nem tinha visto mais. Eu não tinha visto mais e já tinham ali 6.235 pessoas, que eu guardo o número como uma foto. Ali já várias pessoas dando depoimento que tinha conseguido o emprego, várias empresas anunciando a vaga de emprego e gente, trazendo empresário. E eu fiquei olhando, falei, a oração. Eu dobrei o joelho de novo na frente do computador e agradeci aquela oração que eu tinha feito há 3 anos atrás. Eu falei, ele juntou as ferramentas e me ajudou. Exatamente, porque uma pessoa foi ajudando a outra, sem você perceber, né? Foi puro. E foi puro. Aconteceu de uma forma orgânica, como a gente diz hoje, orgânica. Né? E até hoje é orgânica, agora que está criando novas proporções, né? Mas eu acho que o grande segredo, além, né, do amor de Deus, da generosidade, né, da unção aí espiritual do negócio, foi o nome. Eu costumo falar, eu tenho um mentor que ele fala assim, que o nome de uma empresa ou de um negócio, ele não é importante, ele é o mais importante. Olha que nome lindo, Santa Receita, impacta, né? E a sacada, quando eu criei o grupo, eu sou muito criativa desde criança, eu falei, não posso deixar isso aqui sem, mesmo que tenha 4 pessoas, né, 5 pessoas, não vou deixar isso aqui sem nome. E coloquei o nome, eu lembrei de um filme que eu assisti, que quem está nos vendo aí vale a pena assistir com a família, chama Corrente do Bem, é um filme bastante antigo, né, nem sei, acho que 15, 20 anos atrás. E eu juntei o nome do Corrente do Bem, que era o princípio da história do fazer o bem pelo outro, se preocupar pelo outro, em servir o outro, sem se preocupar se você vai ter algo em troca, sem saber se eu vou ajudar... Como é seu nome? Desculpa. Liz. Liz. Se eu vou ajudar a Liz e se eu estou preocupada se ela também vai me ajudar amanhã, a hora que ela estiver procurar. Não, eu estou fazendo, está no universo, está guardado. E vai chegar uma hora que alguém vai fazer por mim também. E aí, acho que a sacada do nome, Corrente do Bem, pelo emprego, as pessoas assumiram, todos compraram a responsabilidade. Não precisou eu ficar falando, olha, você tem que fazer o bem. O nome foi atraindo. Quando as pessoas encontram um trabalho, elas voltam a falar com você. Como é que é esse contato? Isso. Algumas voltam, né? A gente fala, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer, né? E isso acontece também no mundo dos negócios, mas lá nós temos já mais de 1.300 depoimentos de pessoas que voltaram. Então eu fico imaginando quantas
que não voltaram porque tem vergonha, né? Tem gente que não quer se expor. Sim. Ou pessoas, às vezes, que eu encontro na rua, no shopping, no supermercado. Olha, minha irmã conseguiu emprego lá, né? Que aquela alegria, aquela euforia. Mas aquelas que voltam realmente dá uma alegria, porque elas vêm mostrar pro pessoal, para aquele que está fazendo bem, olha, porque a gente não sabe quem que foi quem que foi que jogou o peixinho ali, né? E isso gera um espírito assim. Então a gente promove ali a questão do emprego, do olhar ao outro, e a questão da generosidade e a gratidão. As pessoas precisam desenvolver o gesto da gratidão, né? Aquilo chegou na tua mão porque alguém, né? Eu falei essa semana com o Fábio, que trabalha aqui com a equipe de vocês, que gentilmente conversou comigo, me atendeu, quis entender o projeto. Então, assim, estendo a minha gratidão a ele, gratidão a Kellen, né? Com toda a empresa, a assessoria dela que me ensinou, que cuidou para que eu sentasse aqui, o que eu ia falar, como. Então, as pessoas precisam desenvolver, e é isso que a gente faz lá. Não esqueça daqueles que estenderam a mão para você, que às vezes é simplesmente um obrigado, às vezes é um copo de água, às vezes é um carinho, é uma balinha. Com certeza. Né? Eu acho que quanto mais a gente agradece, mais a gente tem. Né? A gente fala muito que a gente só dá o que a gente tem. Então tente ser cada vez melhor para você poder doar o seu melhor sempre para as pessoas, né? A gente falou aqui um pouquinho das roupas para a gente trabalhar, então as pessoas que estão trabalhando, que vão de repente para uma entrevista de emprego, precisam estar alinhadas. São dicas que a Fabi falou que eles sempre tentam dar aqui. A gente vai ajudar você no que a gente puder, viu? Fique à vontade mesmo. E aí eu vou falar para a Alice continuar, porque a gente falou do muito formal, a gente falou do formal, falamos do semi-formal e agora a gente tem um casual, que são as empresas um pouco mais leves, isso, Liz? Sim, exatamente. Essas empresas, né, eu sempre digo para a pessoa que me procura, né, querendo entender como vestir para um ambiente casual, né, mas eu não estou a trabalho e tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente vai formal demais para uma empresa casual, a gente afasta, causa um distanciamento. Isso não é bom, né? Então, às vezes acha que se vestir muito formal sempre vai ser o melhor e nem sempre. Então, tomar esse cuidado. E aí, também não levar para o lado do final de semana, porque é uma empresa casual. Então, profissionais como da área de moda, designers, arquitetura, são áreas muito liberais e que, inclusive, pedem para que a gente mostre um pouco de criatividade, né? Essa é a minha profissão, então eu consigo colocar um pouco de criatividade. É o momento que a gente tem, inclusive, para expressar o nosso estilo. A gente pode ser mais criativo nesse momento e expressar o que a gente gosta ali no visual. Mas ainda assim tem que tomar um cuidado. Tem que tomar cuidado. Então a gente tem os modelos ali, né? Exatamente. Que a gente pode ser criativo, estamos ainda em linha, né? A gente tá bem arrumado, a roupa bem passada, uma cor bonita, mas aí eu tô mostrando um lado mais criativo, um lado mais moderno. Exato, então tem o jeans, né? A calça jeans é sempre também um ponto de dúvida, né? E aí, posso trabalhar de jeans? O jeans, ele pode sim quando o ambiente é casual. Agora, tem que tomar um certo cuidado. Esse jeans, ele precisa vir acompanhado de peças também clássicas. Então, a bolsa continua sendo estruturada, uma camisa é sempre bem-vinda, mesmo que seja uma camisa um pouco mais moderninha, né? Ali a gente vê na imagem que a manga daquela peça tem um corte diferente, tem um detalhe. Tudo bem, mas tomar cuidado para também não deixar esse decote muito à mostra, né? Trazer ali nos pés um sapato clássico e fechado, seja com saltos ou sem saltos. Isso é importante para que a gente traga esse jeans como um elemento mais leve, mais descontraído, mas ainda assim é trabalho. Com certeza, né? Muito bom. E a gente tem uma também que você falou pra gente aqui, ó, roupas para entrevista de emprego. Quais sim. são elas? Não, essa daí é da imagem. Esse não, já é o exagerou. Já é o exagero do casual. Agora esse seria para entrevista de emprego. Olha lá. Entrevista de emprego, a gente tem que pensar sempre nas cores sólidas, né? Nada de estampa, sempre cortes clássicos, que é aquilo do mais formal mesmo, do ambiente mais formal de trabalho. Tomar cuidado muito com a questão do cabelo. Então, o rabo baixo, ele transmite muito mais seriedade, né? Muito mais credibilidade do que, por exemplo, um rabo alto. O cabelo, ele pode estar solto ou preso, mas isso tem que ser levado em consideração. A pasta, a bolsa estruturada. E na dúvida, vai de calça preta e camisa branca, que não tem erro. Não tem erro. E aí, sim, é um look que ele pode entrar ali numa empresa tanto mais formal quanto menos formal e não chocar as pessoas que trabalham ali.
né? Maravilha. Gente, eu adorei muito o nosso bate-papo. Eu ficaria mais horas aqui, que vocês voltem mais vezes. Eu vou passar as redes sociais de vocês. Então, a você aí de casa, que tem dúvida um pouquinho, né? Como é que eu vou, que roupa que eu vou pro meu trabalho, para uma entrevista de emprego, vai fazer uma entrevista por Skype, vai dar certo, viu? Então, ó, se arrume, cuide de você, não tem erro o branco e o preto. Então, dá uma olhadinha no que você tem no armário. Mas se você quiser saber um pouquinho mais da Liz, os contatos da Liz, ó, estão na nossa tela aí, mas eu vou passar o Instagram já dela, que é o @LizBarros. Liz, muito obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço demais o convite, foi um prazer. E eu que agradeço. Fabi, eu vou passar o contato de vocês também para as pessoas que quiserem ajudar, né? Colaborar para as empresas, para você que também está desempregado. Então, o contato de vocês têm o Facebook, que é o Corrente do Bem pelo Emprego, né? E tem também o site, que é o www.correntedobempeloemprego.com.br. Isso mesmo. No Instagram também, @Corrente do Bem pelo Emprego. Lá você vai ficar sabendo de tudo. Meninas, obrigada por hoje, gratidão por hoje, viu? Gratidão. Que Deus abençoe sempre. Amém. Você continue essa pessoa linda por dentro, linda por fora, que dá pra gente ver por você como você gosta de tudo isso que tá acontecendo, viu? É só o resultado do merecimento e da dedicação. Obrigada. Fabi, obrigada, que você Beijo, volte mais igualmente, vezes. igualmente. Conte com a gente, conte comigo quando você quiser, que eu irei com o maior prazer ir lá, viu? Conversar com as pessoas, com o maior bom, prazer. tá bom. Obrigada. Liz, obrigada. Obrigada. Adorei, gente.